Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Pérez, eu sou escritora e roteirista de terror e hoje eu vou fazer um resumão da franquia Premonição. O universo do Premonição, assim, ele é bem maior do que os 6 filmes que tem agora. Ele também tem 2 HQs e 11 livros. Como que o Premonição foi criado? Então, a ideia original, ela foi criada pelo Jeffrey Reddick, que é um roteirista norte-americano, e ele fez um spec script do Arquivo X, aquela série maravilhosa que todo mundo conhece. O que é um spec script? Quando tu tá tentando ter um agente nos Estados Unidos, era muito comum e ainda é hoje, mas não tanto, escrever roteiros de séries que já existem para mostrar para esses agentes e também para o pessoal que tu vai mandar os roteiros, que tu consegue escrever na voz de outra pessoa, que esse é o grande trabalho do roteirista de uma série. O Jeffrey teve essa ideia depois que ele leu uma notícia sobre uma mulher que teve um pesadelo, que o avião que ela tava ia cair, ela saiu do avião e o avião caiu. Quem viu Premonição 1 sabe da icônica primeira premonição que a gente tem dentro de um avião, né? Mas então depois veio um produtor e falou pro Jeffrey, transforma isso num filme, que foi exatamente o que ele fez. Os filmes Premonição, eles têm uma fórmula muito simples, que é alguém tem uma premonição de uma tragédia no início do filme, essa pessoa salva algumas pessoas dessa tragédia, que realmente acontece, então a morte vai atrás de cada uma dessas pessoas que deveriam ter morrido nesse primeiro acidente que a pessoa salvou. Uma franquia que morre muita gente. Eu dei uma pesquisada na internet, mas eu não achei o número oficial. Mas quando eu botei no Google, apareceu ali que todos os filmes, acho que tirando esse sexto, teriam 502 mortes, o que é insano. E claro que no primeiro filme morre muita gente, né, no avião. Mas eu acho que é aquele tipo de dado que não sei se pode se dar em nenhuma outra franquia, bom, talvez John Wick ou algo de ação, mas eu achei muito interessante que eu também não achei direito eu posso estar errado esse dado, mas é por volta de umas 500 pessoas ao longo de 5 filmes. Mas aí vem a pergunta, agora que, né, o sexto filme tá no cinema, se todos esses filmes são conectados, eu preciso assistir todos eles pra entender o sexto? A resposta é não. Nem todos os filmes estão conectados, mas tem easter eggs e alguns deles são conectados sim, que daí agora eu vou explicar pra vocês quais que são e como que eles são conectados também. Bom, o primeiro filme, né, ele saiu há 25 anos atrás e ele foi dirigido pelo James Wong, não James Wong, da Invocação do Mal, e escrito pelo Glenn Morgan, baseado nessa ideia, desse roteiro pelo Jeffrey Reddick. O engraçado é que o Wong e o Morgan, os dois eram co-roteiristas e co-produtores de Arquivo X, então no fim o Jeffrey conseguiu fazer com que a ideia dele chegasse, né, nas pessoas que estavam por trás de Arquivo X, de maneiras bizarras que acontecem. Então, o primeiro e o segundo filme são diretamente ligados, porque no segundo filme aparece uma personagem do primeiro filme, que é a Claire Rivers, que é uma personagem muito importante no primeiro filme, interpretada pela atriz Ali Larter. Agora, o terceiro... E o quarto filme não são conectados com o resto da franquia. E o quinto filme, sim, tem conexão com os 2 primeiros filmes. Mas é uma conexão tão boa, um plot twist tão bom que eu não vou dizer pra vocês qual que é, tá? Então assim, esse é muito bom mesmo. Mas o quinto filme ele foi feito pra ser o último da franquia. Mas aqui estamos 14 anos depois. E agora nós temos o sexto filme, né, no cinema, que o nome é Premonição 6 Laços de Sangue. O
Laços de Sangue, né, o sexto filme, ele tem um funcionamento um pouquinho diferente dos outros. Ele pega a ideia de que se uma pessoa da família teve uma premonição e não morreu, né, como ela deveria, a morte vai ir atrás dela, mas também com o passar dos anos, essa pessoa vai gerando uma família, vai gerando descendentes. Então, se essa pessoa não morreu, todos os que vieram depois dela não deveriam existir. Então, a morte, depois que essa pessoa morre, vai atrás do resto da família. Então, ela tem um funcionamento um pouquinho diferente, eles subverteram um pouco essa ideia da premonição, mas de uma forma que é muito inteligente, muito bem feita. Daí a pergunta é, além, né, de como como a morte funciona no Premonição 6, tem alguma conexão com os outros filmes? Não. Os diretores, que é o Adam e o Zack, eles falaram que pensaram sobre fazer esse sexto filme meio que conectar todos os outros filmes, mas logisticamente não dava certo, porque daí os pais dos protagonistas passados teriam que ter morrido pra, né, ter essa conexão. Então, era algo que eles tinham pensado, porque a premonição nesse filme acontece nos anos 60. Mas ela realmente não fazia sentido com os outros, então virou um filme à parte. Mas eu acho legal assistir pelo menos o primeiro Premonição, porque o funcionamento dele, as mortes, ele é bem intenso o filme. Eu acho que é um bom preparo pra ir ver Premonição 6 no cinema. Mas embora não tenham nenhuma conexão direta, eles fizeram várias homenagens pros outros Premonições, que quem é fã adora. Tem avião, tem caminhão com as madeiras, que eu acho que traumatizou todo mundo, mas quem não viu o filme é traumatizado, né? Todo mundo que passa por trás fica, lembra do Premonição, mesmo não tendo visto, né? Se criou um lore tão grande. Isso é só resultado de um ótimo filme mesmo. Bom, eu não vou entrar em detalhes do novo filme, porque eu já assisti. Ele saiu há muito pouco tempo, eu não acho justo com o pessoal que ainda não conseguiu ver, mas eu realmente recomendo muito assistir o filme. Ele tem mortes sensacionais, ele tem, assim, eles elevaram muitas coisas e pegaram todas as coisas que, tipo, os fãs de Premonição adoram, colocaram nesse novo filme com esse novo funcionamento, então eles também trouxeram algo novo. Eu recomendo muito assistir Premonição no cinema. Compartilhar essas reações viscerais que a gente tem quando tá assistindo qualquer Premonição é muito legal como uma plateia. Então eu realmente recomendaria assistir esse filme no cinema se vocês tiverem a oportunidade, ou pelo menos convidar vários amigos depois na casa de vocês e ver, porque é aquele tipo de filme que é ótimo de ver em grupo. Então é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, que eu tenha influenciado alguém a assistir Premonição, porque eu acho que é uma das franquias mais originais que a gente tem de terror. E na próxima semana estamos de volta com um novo vídeo, que talvez seja um react, talvez não, eu tô vendo que tá sendo muito trailer de filme de terror e eu quero assistir todos, mas vamos ver. Então, até a próxima semana.